Nós estamos aqui com um escritor, foi muito esperado aqui no nosso sistema o dia de comunicação, já era para ter vindo ontem, não deu certo, mas veio hoje, a gente está muito feliz. Seja bem-vindo, estamos aqui com o Gustavo Lacombe, carioca, um jovem escritor formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos escritores mais conhecidos da nova geração, a gente já pode dizer isso. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia News. Obrigado, Cíntia, obrigado. Bom dia a todo mundo. E você, queria de verdade, agradecer o convite. Vai ser um prazer conversar aqui. Prazer todo nosso. Bom, você veio ao Piauí por quê? Eu vim como uma das... Eu sempre venho para cá para participar dos salões do livro e eu sou sempre muito grato ao Piauí como me recebe. Eu vim participar do Salão do Livro de Valença e também essa semana a gente está indo para Parnaíba. Primeira vez que eu vou a Parnaíba, estou com uma expectativa bem legal. Vai gostar demais, o nosso litoral é lindo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vim a Teresina. Isso é uma das coisas que às vezes pergunto assim, nossa, você vem muito a Teresina, né? Mas por quê? Eu criei uma identificação tão legal com as pessoas daqui, com o jeito que o público recebe o meu trabalho, que sempre que ou eu lanço um livro novo ou alguém me chama para fazer algum trabalho aqui, eu atendo na hora, eu venho. Certo, aí no caso a gente tem que... Mas antes da gente falar sobre o seu novo livro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história. Você é um jovem escritor, já tem 6 livros, mesmo tão novo, 6 livros. Então começou muito antes. Seu primeiro livro foi com quantos anos? Com que idade? O primeiro livro saiu em 2014, no final de 2014. Então foi mais ou menos um livro por ano. No começo foi uma produção muito prolífica, assim. Eu lancei um livro em 2014, 2016, 17, 19. Nossa. 2017 foram 2 livros. Mas eu escrevo há bastante tempo. Eu comecei com 15 anos escrevendo. Eu gostava de compor, foi uma época que eu estava aprendendo violão. Então a composição estava muito na minha vida. E aí eu acho que depois eu fui migrando, conforme as redes sociais foram... A gente foi se adaptando, né? Os escritores foram se adaptando às redes sociais. O formato do que eu escrevia foi mudando também. Até chegar no romance, que foi um grande desafio, tudo que aprendi com amor, esse último livro. Foi um grande desafio escrevê-lo, fazê-lo e publicá-lo. Continua sendo um desafio colocar ele no mundo. Mas a estrada em si nas redes sociais, ela já tem mais de 10 anos e eu agradeço até pelo carinho de falar que é um dos mais conhecidos, mas assim, tem muita gente boa produzindo na internet. Eu acho que existe muito essa dubiedade do digital, do analógico, o que a internet fez pelos escritores da nova geração, mas ela também permitiu com que muita gente começasse a escrever, se descobrisse escritor e oportunizasse a publicação de novos livros e novos escritores no Brasil. Esse seu novo livro tem o título Tudo que Aprendi com Amor. Vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo pergunta. Tem alguma coisa a ver com sua história de vida? Tem muita coisa e também não tem nada a ver. Eu acho que no processo criativo você acaba respingando em você. Você acaba pegando coisas que você já viveu e isso é super importante, faz parte do aprendizado de todo escritor, conseguir transformar aquilo que viveu, ou aquilo que vê, ou eu brinco falando que é aquilo que queria ter vivido, transformar isso em inspiração, transformar isso em texto. Tem muitas histórias minhas divididas entre todos os personagens, mas também tem história de outras pessoas que eu gosto muito de ouvir. Então são várias histórias, todas relacionadas ao romance ou não necessariamente? Não, é engraçado, né? Eu vim conversando hoje com o motorista do Uber e ele me perguntou assim, você... É um amor romântico no livro? Eu falei, olha, quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha a vontade de falar sobre um amor entre um casal, entre o Augusto e a Marina. No final eu percebi que eu fiz um livro sobre vários tipos de amor. São amores, tem um amor entre o pai, tem um amor o pai e filho, tem mãe e filha, tem amor de amigo, tem aquela coisa das relações em si. São vários amores que permeiam as nossas relações, o que a gente vive, e no final acabou falando sobre todos esses amores, mesmo que a questão central do livro seja o amor não o amor exatamente entre o Augusto e a Marina, que eu não vou ficar dando spoiler, mas né, o amor de casal, o livro consegue extrapolar isso. Agora tem uma curiosidade, eu acho que isso depende de cada escritor. Qual é o momento que você se concentra e vai escrever o seu livro? Assim, tem um momento assim ideal ou pode acontecer a qualquer momento do dia? Qualquer momento, qualquer momento. Eu já parei no meio de festa, assim, aquela música barulheira e parar para escrever porque me veio uma ideia e ao mesmo tempo eu gosto muito de inspirar com música. E aí é engraçado, assim. O que você gosta de ouvir? Eu gosto de escrever? Olha,
Eu gosto muito de ouvir Alcione para escrever. Maranhense, muito, pertinho da muito, gente muito. aqui. Mas a minha playlist é bem diversa. Eu fui para Valença de carro, coloquei a minha playlist e eu começo a perceber o quão doida ela é. Que ela vai de tudo, ela tem de tudo. Então acho que depende muito de como o verso te toca na hora. Como eu gosto muito de música... Você curte o forrozinho da gente aqui também? Adoro. É, né? Adoro. Bom, olha, você já tem 6 livros que você me disse. Esse é o lançamento, né? Já está disponível onde que as pessoas podem comprar? Já, o livro já tem quase 1 ano já. Ele já está... Mas é novo, é o último. É o último. Eu sempre brinco falando que o livro mais importante do escritor é o próximo. Esse tem sido o meu xodó, porque foi meu primeiro romance. Eu sempre tive vontade de escrever um romance. Ele está disponível no meu site. Qual o site? gustavolacombe.com.br. E o livro foi uma delícia. Seus olhos, eu já percebi, eu vejo teu olho brilhando quando fala do livro, mas é bom demais. Você vê uma coisa que você fez com muito carinho, assim, prontinho para as pessoas em casa. Agora, não se compara o contato com o livro na mão, né? A gente sabe que o digital tá aí para facilitar a vida da gente, mas o livro, você lê ali na cabeceira da cama, folhear é gostoso demais, né? É gostoso. Eu acho que a gente ainda vive um pouco desse fetiche do livro, no sentido de que as pessoas querem sentir, querem ter o livro autografado, quando elas conseguem, quando elas podem ter. Mas, ao mesmo tempo, a questão do digital, eu acho ela super importante. Primeiro que o livro digital não vai matar o livro impresso. São 2 coisas que vão coexistir. Ainda mais num contexto em que você precisa ter um leitor de livro, apesar de que qualquer celular consegue ler um livro digital, né? Mas o mais importante do livro digital é ele conseguir democratizar o livro em lugares que às vezes ele não chega. Às vezes não tem uma livraria, às vezes não tem um salão do livro. Aqui no Piauí a gente tem muitos salões. O que é muito importante, eu vejo pouco esse movimento, por exemplo, no Rio, de onde eu sou. Salão de livro? Salão de livro. Aqui a gente tem o Salip, tivemos recentemente o Felipe, que é a feira literária também, para valorizar exclusivamente muito importante, super importante. Os nossos escritores, autores aqui da região. Esse aqui é o seu primeiro romance. Você já tem 5 livros antes dele. Os outros falavam sobre o quê? Eles eram de crônicas e eles falavam sobre relacionamentos, sobre amor, vida. Eles passeiam por esses temas. E aí, eu acho que a grande dificuldade de escrever um romance, para mim, era conseguir criar personagens que não fossem rasos, que você pudesse acreditar no personagem, sabe? Você está lendo ali o livro, você imagina que você poderia cruzar com qualquer pessoa daquele livro. Você poderia sair na esquina e encontrar com o Augusto, você poderia encontrar a Marina. Eu acho que é isso que faz um livro ser consistente, ser bom, as pessoas acreditarem naquele livro, no que aquele livro está te contando. Então, eu acho que eu vim trabalhando tudo isso em todos os outros. Eu sou muito apaixonado pelo gênero da crônica. Tenho pessoas assim que eu sigo como Norte, feito Carpinejar e a Marta Medeiros. São pessoas que eu gosto muito de ler. E quando eu fui lançar o livro, eu tinha um medo, mas o medo é sempre uma linha tênue com a coragem. Então tem uma hora que a gente tem que ouvir a nossa coragem e falar assim, eu vou publicar, eu vou fazer. E tá dando certo. Para você, quem é o principal escritor do Brasil? Quem mais você assim se inspira? Olha, hoje eu gosto muito do Rafael Monte. Apesar de ser um gênero completamente diferente do meu, que ele vai mais para o suspense, para o terror, eu gosto muito do jeito que ele escreve, do jeito que ele conta as histórias, das soluções criativas que ele dá dentro da história, dos plot twists. Eu acho ele incrível. O Rafael é uma pessoa que eu sigo, que eu faço questão de ler sempre que ele lança um livro novo, mas também tem outros muitos autores escrevendo agora. A Aline Bey recentemente veio no Salip, ela também escreveu um livro maravilhoso, O Peso do Pássaro Morto. O último livro que eu li foi da Socorro Racioli, que é A Cabeça do Santo, que também é incrível. E a gente é muito privilegiado aqui no Brasil. A gente tem muito escritor bom, muito escritor surgindo dessa nova geração, gente que veio da internet comigo. Eu tenho, e como exemplo assim, do escritor que não veio da internet em si, mas que escreve de um jeito sensível, que eu gosto muito, é o Bruno Fontes e o Zeke Magiese. São 2 caras que eu gosto muito, que eles têm uma escrita sensível e ao mesmo tempo avassaladora. Você está falando aí de escritores incríveis, e você é incrível também para muita gente. Inclusive, a gente está aqui com a Jéssica fazendo coraçãozinho. Jéssica é uma leitora, sua fã, inclusive trouxe o seu primeiro livro, não foi, Jéssica? Cadê a Jéssica? Traz o livro. Qual foi o seu primeiro livro? Qual o título? Destino a Casa ou Algo Mais Forte. Então, Jéssica, desde a semana passada, vamos trazer o Lacombe. Lacombe tem que vir, ela é realmente uma fã número 1 e eu acho que a gente tem que tirar essa foto depois. E essas relações são muito boas, Cíntia, porque
O autógrafo que tem no livro dela, por exemplo, é de 2017. Entra aqui, Jéssica. Essa relação que você cria com o leitor... Já tem o autógrafo? Nossa, isso é especial demais. Tá demais. autografado, Jéssica? 2 vezes. 2 vezes? Vamos lá, traz aqui. Esse que é o primeiro livro do Gustavo Lacombe, Destino, Acaso ou Algo Mais Forte. Você já leu todinho lá em quanto tempo? Já li umas 3 vezes. Tá Já todo marcadinho, olha só, tá todo marcadinho. Tá todo marcadinho, muito bem, Jéssica. Pode levar seu livro. Eu acho que Jéssica merece o lançamento. Merece, autografada. Então é isso, olha, eu agradeço demais a sua participação, desejo muito sucesso para você. Você vai para Parnaíba só para passear? Não, a gente vai fazer, tem um salão do livro lá em Parnaíba também, que eu tô indo essa semana. Hoje tem um encontrinho aqui em Teresina. Quando começa o salão, você sabe? Na quinta-feira. Começa na quinta-feira, né? Hoje a gente vai fazer um encontrinho aqui em Teresina. Quem quiser saber mais informações pode entrar no meu Instagram, gustavo.lacombe. Super fácil me achar. Eu vou lá, vou tirar foto, vou estar com o livro. Esse encontrinho? Vai ser no Celeiro de Minas. Certo. Vai ser... A partir de que horas? A partir das 18. Você vai estar vendendo livros lá também? Eu tenho pouco livro, porque nessa vida de escritor ou você acaba andando com muito livro, muita mala. Sim. A Valença foi super legal, o público de Valença é muito bom. Acabou esgotando uma boa parte dos livros. Então eu tenho alguns livros ainda que eu trouxe para cá, além dos que eu vou levar para Parnaíba. Mas quem puder passar lá para me conhecer, tirar uma foto, ou até mesmo chegar cedo para pegar o livro, vai ser um prazer. Com esse avanço da internet, a tecnologia, às vezes a gente acha que o livro vai se perdendo, mas a gente percebe que não. Você vê o carinho que você recebe das pessoas, o reconhecimento. Então, as turmas ainda vão muito para as feiras de livro, né? A gente ainda observa um público muito grande. Muito, muito. E é super importante na formação da pessoa em si. Você conseguir inserir a leitura no contexto dos jovens, dos alunos, é super importante, porque a gente vai ler a vida inteira, Cíntia. Eu tenho a certeza disso. A gente vai ler a vida inteira. A gente só precisa descobrir o que a gente gosta de ler. Exatamente. Por mais que a gente vá para uma área técnica, você vai ter que ler livros da área técnica. Descobrir um autor que você se identifica mais, não é isso também? E você entrando na literatura, a literatura às vezes é um escape, às vezes é um momento seu, vira um hobby, ou então vira uma profissão. Eu brinco que a literatura me salvou, porque eu não tinha, quando eu formei, era uma coisa que eu enxergava como um hobby, mas que depois se transformou no que é hoje para mim, e eu sou super grato ao que o mundo das letras me deu. Pronto, você disse que para o escritor, o livro novo é o próximo, já pensa no próximo? Já tem vários próximos, eu tenho um livro pronto chamado... Dá para dar um spoiler sobre o que vai ser? Eu tenho um livro pronto chamado Amor Realejo, que foi uma novela que eu fiz no Instagram, que eu passei assim 4 meses, todo dia publicando o capítulo. Novela? Depois eu peguei tudo aquilo e transformei... Era um folhetinzinho, né? Sim. Porque eu publicava todo dia. Depois eu peguei tudo aquilo e transformei num livro. O livro cresceu, ficou mais bem contado. O livro tá lindo, assim. Quando ele vai estar disponível? Eu ainda não sei. Isso é uma coisa... Mas você dá informação aqui pra gente que a gente mostra aqui no programa com todo prazer. E se eu lançar esse livro, eu com certeza volto a Teresina. Não, vai lançar. Amém, com fé em Deus. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada pela entrevista. É um prazer enorme te receber. Seja sempre bem-vindo. Quando você vier para o Piauí, as portas do Sistema Odiano de Comunicação estarão abertas para você, tá bom? Obrigado. Bom dia para você.